A água que afunda o barco é sempre a de dentro. Eu queria trazer para vocês um versículo aqui que está em Marcos 12:31, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente pode lembrar algumas situações, mas sempre vem na minha cabeça aquela situação. Antes de colocar a máscara no outro, coloque primeiro em você. Por que nós não temos a mentalidade de termos o mesmo cuidado e a mesma gentileza que nós teríamos como melhor amiga? Porque a gente não tem o cuidado de instruirmos a nossa postura e as nossas decisões com um pouco mais de calma, com um pouco mais de respiro, como nós sugerimos para alguém que nós amamos. A verdade é que nós falhamos muito no auto-amor, nós falhamos muito na autoestima, nós falhamos muito no autocuidado. E isso é algo que eu tenho construído muito com as minhas clientes. Eu fiz agora uma assinatura de lingerie na nossa marca, mas eu falo que o principal ponto da nossa intenção é realmente trazer transformação para a vida delas, de forma que elas comecem a olhar para elas mesmas com mais gentileza. E eu tenho recebido feedbacks incríveis e eu penso que talvez o que falta é parar e olhar para dentro. Parar e entender como você pode se tornar melhor para você. E só dessa forma, gente, nós conseguimos ser melhor para o outro. Eu me dediquei por muitos anos à terapia e foi realmente uma virada de chave para mim. Eu fiz primeiramente 2 anos de psicanálise e posteriormente eu fiz terapias alternando ali com 2 terapeutas na terça e na quinta e continuei com a minha terapeuta hoje, que eu já devo estar com ela mais ou menos uns 5 anos e ela é uma pessoa extremamente prática, então todas as sessões eu termino com algum exercício, com algum direcionamento e isso realmente construiu a minha vida. O que a gente mais observa no mundo? O que nós mais observamos são pessoas extremamente boas nos conselhos e nas falas, mas muito ruins na prática. Então se você não criar micro hábitos de gentileza com você não vai aprender a se amar no macro. E aí nós temos exercícios diários, a gente nunca começa um hábito de amor próprio de uma forma extremamente grandiosa. Então tem gente que escuta algum conselho e fala: nossa, amanhã eu vou começar a treinar, amanhã eu vou começar uma dieta, eu vou 6 vezes por semana na academia, eu vou comer bem todos os dias da semana, eu não vou abrir exceção em nenhum dia, eu quero realmente melhorar e eu vou começar a fazer devocional e eu vou começar... E aí você estabelece muitas metas. E na primeira semana você já desistiu porque realmente fica insustentável. Eu tava lendo um livro que chama Hábitos Atômicos e ele fala sobre como nós precisamos de etapas para construir um hábito. E é isso que eu queria trazer para vocês. Enquanto vocês não estiverem preparadas para construir um caminho de amarem vocês mesmos, vocês vão ter uma dificuldade imensa de trazerem esse amor para alguém que está do lado de fora. E aí, gente, eu queria trazer uma outra coisa para vocês, que é o seguinte: se você não se cuidar, aos poucos você vai perdendo o prazer de existir. Quantas pessoas eu já conheci que, em meio a um processo de desconexão consigo mesma, desenvolveram depressão profunda, desenvolveram problemas muito graves de saúde mental, desenvolveram uma impotência profissional, pessoal, encerraram relacionamentos que poderiam ser totalmente promissores pelo simples fato de não conseguirem sobreviver, pelo simples fato de não conseguirem permanecer ali dentro do que elas acreditavam. E, ao mesmo tempo, a gente fica muito confuso, né? Quando a gente se desconecta de nós mesmos, nós não sabemos o que fazer. Eu falo que quando nós estamos conectadas com a gente, é como se a gente tivesse uma bússola interna que movesse na direção daquilo que nós precisamos e daquilo que nós realmente desejamos, ainda que inconscientemente. Mas quando nós estamos desconectadas de nós, nós fazemos muitas escolhas erradas, nós negociamos o inegociável, nós nos colocamos em situações que nos diminuem e isso nos traz uma autoestima ainda mais baixa para desfrutar da vida. E eu falo que essa desconexão com nós mesmos nos conduz a um lugar de muitos arrependimentos. E eu falo que o arrependimento ele vem acompanhado de trauma, ele vem acompanhado de culpa, e isso tudo enfraquece ainda mais a nossa chama interna. Uma coisa que eu faço para entender as minhas emoções, e eu acredito que faz muito bem e dá muito certo para mim, é escrever o que eu quero. É escrever o que eu tô sentindo, esvaziar a minha mente, tirar dos meus pensamentos as coisas irreais para desfrutar daquilo que está acontecendo no momento presente, daquilo que eu posso viver e melhorar no agora. Uma outra coisa é estudar. Eu amo estudar sobre pessoas, eu amo estudar sobre autoconhecimento, eu amo ler livros que me traduzem, assim, de certa forma eu falo que alguns autores conseguem atravessar a gente e trazem mais compreensão sobre nós mesmos. E eu falo que é muito importante nós sentirmos conforto na nossa própria vida, conforto na nossa própria pele. E isso transforma qualquer pessoa, isso transforma qualquer rotina,
isso transforma qualquer vivência. O meu desejo é que vocês realmente se conectem com vocês mesmos e existem algumas dicas que eu acho que faz todo sentido e eu queria compartilhar com vocês. Primeira dica de todas é: se enxergue. Você precisa ser vista por você antes das pessoas te enxergarem. Você precisa olhar no espelho. Você precisa lavar o seu rosto, fazer um skincare, pentear o seu cabelo, arrumar o seu cabelo na frente do espelho para você se encarar. Você precisa ter momentos de silêncio, porque aí você vai ouvir os seus pensamentos. Você precisa escolher uma roupa na qual você vai olhar para o espelho, você vai pensar naquele look, você vai dedicar tempo para se enxergar. Por mais que isso pareça uma loucura de falar, tá, olhar no espelho vai mudar. Gente, de verdade, a gente ter condição de nos enxergarmos faz toda a diferença, assim, sabe? Nos conduz para um lugar muito promissor, que é aquele que a gente entende que também nós somos um ser humano. Quem nunca ouviu uma mãe falar: eu esqueci que eu era mãe, né? Agora eu entendo que eu esqueci que eu era uma mulher. Agora eu entendo que hoje só existe a minha versão mãe. Eu esqueci que eu também sou uma pessoa e eu preciso de cuidado porque eu literalmente virei uma obcecada em trabalho, eu não consigo falar de outra coisa, eu não consigo ver outra coisa que não seja o meu trabalho. O primeiro ponto é: seja vista por você, se enxergue. A segunda coisa que faz todo sentido pra mim: para de falar com você da forma que você não faria com a sua filha e com a melhor amiga. Às vezes, inconscientemente, a gente fica assim: nossa, gente, como eu fui idiota. Nossa, como eu me permiti isso. Meu Deus, eu sou péssima nisso que eu tô fazendo. Eu não consigo isso que eu quero fazer. Para de falar essas coisas, para de declarar essas palavras sobre você. Pense em como você pode ser uma melhor amiga, como você pode ser uma pessoa que se acolhe, sabe? Eu várias vezes falo: gente, eu tô dando conta de tanta coisa, né? Hoje eu tô realmente me permitindo viver um dia com menos compromisso, um dia com menos cobrança. Hoje eu me permiti não gravar uma coisa que eu tinha que gravar. Hoje eu me permiti chegar mais cedo do trabalho. E isso tudo faz muita diferença, porque a gente entra num lugar de também acolher as nossas dores, os nossos momentos desafiadores, aquilo que acontece com todo mundo, gente, de verdade. Tem dia que a gente realmente olha pra vida e fala: gente, será que é isso mesmo? Será que tem algum sentido nisso tudo que eu tô vivendo? É tão corrido, né? É tão esgotante assim. Será que esse é o ponto? Se permita, sabe? Se aconselha de uma forma que você aconselharia uma amiga. Acolha as suas dores da forma que você acolheria as dores de uma filha. Seja gentil com você, sabe? Coma uma comida que você gosta algum dia. E eu não tô falando sobre descontrole, nem fazer isso todas as vezes. Mas assim, consiga encontrar um equilíbrio no se acolher. Para de ser tão rígida. Se cobrar tanto assim, não faz sentido nenhum e isso só te deixa mais pra baixo. Uma outra coisa que eu queria trazer, inclusive, conjuntamente: aprenda a dizer não. Gente, aprenda a dizer não. Não se coloque em situações desconfortáveis na vida adulta e a partir dos 30 anos menos ainda. Eu aprendi a dizer não de uma forma tão promissora que eu comecei a alcançar coisas muito maiores. Tudo que você diz sim, mas a vontade genuína não é dizer sim, te atrasa. Se poupe desses atrasos. Aprenda a dizer não. Todas as vezes que você diz sim para algo que tira a sua paz, é como se você estivesse negociando algo muito bom que Deus tem para você. Um momento muito bom, um lugar muito bom, uma pessoa muito boa, uma relação muito boa. Então, assim, aprenda a dizer não. Vão existir diversas situações que você vai ter que dar um basta e não se sinta culpada por isso. A última coisa, e aí eu vou extrapolar, né? Celebre o ordinário. Aprenda a se presentear por conquistas que para você eram muito importantes. Aprenda a jantar para comemorar o que você conquistou com seu marido, com seu namorado, com uma amiga. Aprenda a se recompensar. Eu sei o tanto que é difícil, eu fui uma pessoa extremamente rígida comigo e hoje realmente eu me permito viver muitas coisas. E eu entendo como é importante para mim reconhecer as minhas conquistas. E não precisa ser extraordinário, gente. Vão ter várias coisas que vão acontecer assim no comum do dia a dia, mas devem ser celebradas. Elas devem ser observadas e elas merecem o mérito que você celebraria com alguém, sabe? E isso também é uma forma de se enxergar, é uma forma de se amar, é uma forma de se valorizar e de entender que nós não precisamos do outro para nos sentirmos importantes, para nos sentirmos bem, para entendermos que nós somos o que nós precisamos. Não tem como nós recebermos algo de Deus quando nós não estamos preparadas. Não tem como nós nos enxergarmos como Deus nos enxerga se nós não olhamos para nós. Não tem como eu ver valor em mim se eu não estudo, se eu não busco conhecimento, se eu não sei falar sobre assuntos que hoje são extremamente importantes. Então, tudo aquilo que você puder fazer para se fortalecer, tudo aquilo que você puder fazer para celebrar a sua existência, tudo aquilo que você puder fazer para se poupar, não acreditem que você não deve fazer. Então, só façam, conduzam como vocês se sentirem e entendam que hoje o melhor que você pode fazer vai ser feito por você. E a partir daí você está pronto e preparado para fazer algo para alguém. Pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem.
Então, se cure em primeiro lugar, para que você seja um canal de cura e de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse conteúdo. Eu quero muito trocar com vocês e entender um pouco sobre como esse conteúdo tocou aí no seu coração.